Olá, estou mais uma vez aqui. A conversa de hoje que eu escolhi foi sobre uma mudança que poderia acontecer em nossas vidas, né? Uma dica valiosíssima dessa palavra tanto vista por aí, falada, expressada, mas pouco utilizada na prática. Faz uma enorme diferença dentro de nós, dentro do nosso coração. Então, tudo a partir de então começa a mudar à nossa volta. A partir dessa interiorização dessa palavra e principalmente da vivência dessa palavra, que é a gratidão. Então, aqui a reflexão eu vou começar hoje, mas eu gostaria muito de falar em outras oportunidades, porque é um tema bem profundo, é bem visto, mas é bem profundo. Então, eu acredito que precisa ser comentado de diversas formas para ver se a gente consegue sim interiorizar para as nossas vidas e a partir de então sentir realmente a gratidão tão essencial para o nosso crescimento como pessoa, para a nossa mudança, para a real mudança em nossas vidas, porque ela transforma as nossas vidas, sim, quando praticadas. Então, se a gente fala em gratidão, a gente vai falar sobre Deus. Não tem como desvincular essa palavra de Deus, porque foi Ele que nos trouxe até aqui. Ele que nos deu essa oportunidade de estarmos vivos, de dar essa vida para nós. Então, quando na Bíblia a gente escuta, a gente vê versículos falando que a gente já tem tudo o que a gente precisa. Às vezes a gente analisamos e nos sentimos tão desamparados com essa frase, né? Porque às vezes nós nos sentimos tão sós, faltando tantas coisas em nossas vidas que a gente gostaríamos de ter em nossas vidas, mas ainda não temos, não vimos. Mas se a gente parar para analisar profundamente isso, a mais pura verdade, diante de um primeiro contato, a gente não consegue visualizar dessa forma, que a gente já tem tudo. Muitas vezes o básico realmente falta para muitas e muitas pessoas, muitos e muitos de nós brasileiros, falta o básico, falta o essencial. Então, como podemos dizer que já temos tudo? Mas o que ela menciona é uma análise profunda sobre isso. Eu vou fazer um questionamento aqui que nós todos reflita sobre isso. Se fosse tirado da terra tudo que Deus criou para a vida, né? A gente não, aí sim, a gente ia dizer que iria faltar. Entendeu? Então, se ele tirasse os animais, se ele tirasse a natureza, as árvores. Então, para encurtar tudo isso, se ele retirasse o ar. Então, numa análise mais profunda, vamos buscar a essência de nossas vidas. Então, por que eu estou falando isso nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo gravado sobre a gratidão? Por quê? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, né, seja lá um objeto, alguma coisa bem particular a nós, cada um tem seus desejos, né, e eles são individuais, cada um tem o seu, mas a gente percebe que a partir quando a gente consegue aquele determinado objeto, questão de tempo, ele não vai ter tanta importância mais na nossa vida. E a gente pode analisar isso quando a gente adquire aquele celular, tanto que a gente desejava há tanto tempo, então a gente vai e consegue. É questão de 1 mês, 2 meses no máximo. Aquilo ali não vai fazer mais diferença na nossa vida. A gente já vai estar buscando outras coisas. Isso é normal e natural e é super normal. Todo mundo tem os seus desejos. Seja um celular, seja um determinado objeto, uma bicicleta ou um determinado tipo de carro, marca daquele carro, seja lá o que for, uma casa, sair do aluguel, ter um novo emprego, né, fazer uma outra faculdade, seja lá o que for. Quando a gente adquire aquele desejo, por mais que ele fosse muito grande e a gente, questão de tempo, ele fica normal na nossa vida, ele não surte mais tanto
efeito ou a felicidade que a gente pensava que ia possuir quando tivesse aquele determinado objeto em nossas vidas. Por quê? Porque a vida, para ter sentido, ela não vai ser preenchida com objetos. Tanto é que pessoas com bastante renda financeira não é sinônimo de felicidade. A reflexão que eu quero trazer aqui, eu não quero ser hipócrita, de estar dizendo assim, é muito fácil falar, mas vai falar quando falta o básico para muitas pessoas. Mas eu quero é só fazer uma análise de que a vida, ela nunca vai ser preenchida. O sentido da vida nunca vai ser preenchido por coisas materiais. Elas nos trazem conforto, elas trazem momentos de prazeres, de alegrias, de sorrisos, de desfrute, né? Ela nos dá um maior amparato no caso da saúde, infelizmente tudo gira em torno, monetariamente falando, mas o real sentido da vida, eu estou falando, a existência da vida em si, do real sentido da vida, não é preenchido com bens materiais. É você ser grato, não por o que Deus lhe proporcionou, é pelo que Deus é pelo que Deus já fez por nós. Porque no momento que, se a gente tirar uma das coisas, quando Ele construiu o mundo, né? Quando Ele formou o mundo, quando Ele criou nós, os animais, as plantas, né? Haja luz, quando Ele criou isso tudo. Se a gente tirar uma dessas coisas, não vai ter vida, não vai ter nem sentido e nem a vida. Então, vamos ser gratos por aquilo que Deus é. Deus é infinito, Deus é amor. Então, esse sentimento de gratidão é que deve existir. E não sermos gratos por alguma bênção alcançada ou algum objeto alcançado. Sim, podemos sim ser gratos. Mas a gente deve ser grato antes pelo que Deus é e não o que Deus nos proporcionou. Porque a partir de então a nossa vida passa sim a ter um outro sentido. Por quê? Porque o espaço que Deus tem em nossas vidas, ele só vai ser preenchido através da palavra dele, através da gente tentar vivenciar a palavra dele, que ele nos mandou o Filho, Jesus Cristo, para nos mostrar o caminho de chegar até o Pai, de chegar até ele. Então o caminho a gente já tem. A partir desse caminho, a gente vai ter um lugar a se chegar, um estado de espírito, né? Com princípios e valores. E a partir de então, você passa a ter vida. A vida não é o que você gostaria de ter, gostaria de alcançar, mas é o seu relacionamento com Deus. Então, a gratidão que eu quero trazer aqui é a gente analisarmos e pararmos para refletir. Eu sou grata por Deus existir, por Deus ter me dado essa oportunidade. É para você refletir através de mim, o que pode fluir de Deus através de mim. O que eu posso, Deus pode me usar como instrumento, em que sentido? Sabe, não é sobre a gente essa vida, é sobre Ele, porque foi Ele que nos deu. É sobre Ele. Então, eu quero convidar a vocês, a partir de hoje, a pegar um caderno ou um papel que vocês possam, sim, listar 21 dias, no mínimo, né? No caso, são 3 semanas de gratidão. Comece com 3 coisas, 5 coisas. Comece a listar por essa luz existir, né? Pela luz do sol. Todo dia ela vai vir. Todo dia o ar vai estar aí para que eu possa respirar e ter vida. O seu coração batendo, os seus olhos enxergando. A oportunidade, hoje a gente tem a internet que pode ser usado como uma grande distração, como pode ser usado como uma grande ferramenta de conhecimento para todos nós. Então vamos agradecer
as nossas pernas por conseguirmos nos locomover. Então, seja qual for a sua lista de gratidão, mas que tenha a ver também com esse imenso poder de Deus que é absoluto, que é cheio de amor, é cheio de misericórdia. Então, a gratidão de hoje, que eu quero falar é sobre isso. Antes de mais nada, antes de termos aquela bênção ou aquele objeto que a gente tanto gostaríamos de ter, mas que a gente seja grato por Deus existir, né? Pelo que Ele é e não por aquilo que Ele pode nos proporcionar, porque Deus é o que? Deus é vida. Então, nele, a vida, há o real sentido da vida. Então, é essa reflexão de hoje. Eu comecei hoje a falar desse sentimento de gratidão, de você ser realmente grato. Hoje eu falei mais um pouco, né? Comecei esse assunto da gratidão, mas nos próximos vídeos eu quero trazer ainda esse tema que eu acho bastante profundo e ele é uma das peças fundamentais em nosso caminho, de um real propósito de vida, da nossa vida, ter um sentido mais leve, feliz, suave e de um sentimento verdadeiro e profundo e que o real sentido da vida seja conquistado por cada um de nós e esse sentimento possa nos ajudar nisso. Então, a proposta de hoje seria essa, fazer a sua lista durante 21 dias. Então, você vai começar aos poucos, analise a sua volta, analise oportunidades, coisas que você já tem. E a partir de então, o sentimento, você vai ver que ele vai se fortalecendo e ele vai lhe fortalecer também. Então, essa é a mensagem de hoje, a nossa conversa de hoje. Eu espero do fundo do coração que você pratique e sinta a real diferença na sua vida. E se você conseguir fazer isso por você, será uma grande ajuda. E só lembrando que a nossa cura está dentro de nós. A nossa real cura, ela está dentro de cada um. Então, que esse vídeo lhe ajude de alguma forma, né, a encontrar algo precioso dentro de você, a você descobrir um pouco mais da sua força interna. E é isso. E algum comentário que esse vídeo possa lhe trazer, você comenta aqui que eu quero sim escutar a sua história e a sua transformação. Meu muito obrigada mais uma vez de vocês estarem aqui. Até a próxima.